como sempre, antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui com o nosso convidado, o Mestrando Manjado, quero comunicar para vocês que no próximo final de semana estarei levando prosa para a Estônia. Um evento que será realizado pelo meu amigo, parceiro, camarada e sua esposa, o professor Caldeira, e a graduada Sininho da Estônia. Ele vai estar realizando lá o festival que acontece uma vez ao ano, né? E também vai estar organizando uns jogos de capoeira. Então o Prosa vai estar lá, né, fazendo a cobertura do evento junto comigo, tá bem? Gente, se você ainda não é inscrito do nosso canal, inscreva-se no botãozinho aqui no canto esquerdo, direito da telinha de vocês, bem abaixo aqui do meu microfone, tem um botãozinho vermelho. Vai lá, se inscreve, ativa todas as notificações, assim você terá acesso ao chat que fica aqui do lado direito da telinha de vocês, para que vocês possam posteriormente interagir com o nosso convidado, que é o Mestrando Manjado, se assim desejar. Uma vez inscrito, você tem acesso ao chat e assim você pode interagir com os nossos convidados. Se não é inscrito, você pode assistir a live também, mas infelizmente não terá acesso ao chat. Então, precisa se inscrever antes. Gente, vou falar um pouco do Mestrando Manjado e depois ele dá continuidade e faz os ajustes necessários, tá bom? Bom, gente, Manjado vem do Rio de Janeiro, Brasil. Ele treina capoeira desde a infância. Na Alemanha, ele compartilha seus anos de experiência na Berimbau Xangô Capoeira em Essen. Com os seus conhecimentos, seu jeito positivo e encorajador, ele não só promove o desenvolvimento do capoeirista, mas também a cultura brasileira na Alemanha. Bom, gente, eu gostaria de chamar aqui para dar um oi para vocês agora oficialmente o nosso amigo, parceiro, irmão, camarada, Mestrando Manjado. Seja muito bem-vindo, Mestrando. É um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa Prosa Talkcast, para falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto com capoeira e jiu-jitsu. Bem-vindo, Mestrando. Obrigado, mestre Fofo, obrigado. Prazer todo meu estar aqui podendo compartilhar aí essa ideia, né, e tendo essa oportunidade de dispor um pouco do nosso trabalho aqui. Muito obrigado, primeiramente. Bom dia, boa tarde aí a todos, né, que estão aí. E vai ser um prazer a gente poder trocar essa prosa aqui, vai ser muito legal. Pois é, gente, o Mestrando Manjado, ele também dirige a Academia Brasileira de Jiu-Jitsu Top Brother Germany. Também neste tipo de grappling brasileiro, o foco é o trabalho em equipe, a justiça e, acima de tudo, a diversão no desenvolvimento. Mestrando Manjado aí, que é campeão de jiu-jitsu na categoria, né, vai explicar pra gente um pouco sobre como agregar a capoeira ao jiu-jitsu. Não é isso, Mestrando? É isso aí, mestre Fofo, é isso aí. São várias coisas que podem ser usadas aí, tanto da capoeira no jiu-jitsu quanto do jiu-jitsu na capoeira, né? Você também, como mestre de capoeira, sabe da história aí da capoeira, como foi o desenvolvimento nos últimos anos. Então, teve uma necessidade muito grande do capoeirista se adaptar em relação a outras lutas, né? E é sempre a busca da evolução, né? Que também é a filosofia. O capoeira, ele improvisa, ele melhora, ele adapta, ele é camaleão. Então,
não falta aí oportunidade de aprendizado e conhecimento não ocupa espaço mesmo, né? Então a gente não pode perder a oportunidade. Todo conhecimento é bem-vindo. Pois é. Mestrando, fala um pouco para nós da história do jiu-jitsu. Com muito prazer, mestre Fofo. O jiu-jitsu, ele tem, como outras artes marciais, assim, uma origem que tem uma certa controvérsia, né? Tem várias discussões a respeito, né? Tem vários livros que contam versões diferentes, né? Tipo como tem historiadores, pesquisadores que fizeram pesquisa onde o jiu-jitsu, onde dizem que o jiu-jitsu foi desenvolvido no Japão e do Japão ele veio para o Brasil. Tem histórias que mostram que ele foi desenvolvido na Índia pelos monges budistas, levado para a China. Da China voltou para o Japão, chegou no Brasil. Como também tem pesquisas que dizem que ele foi criado diretamente na China, e da China ele foi para o Japão e veio para o Brasil, né? Mas, resumindo a história, ele chegou no Brasil através de um japonês conhecido como Mitsui Maeda, apelidado mestre Conde Koma, pelo ano de 1914. Também tem relatos de 1915, né? E esse japonês, regime lutador, começou a promover apresentações e mostrar e lançar desafios, vencendo vários lutadores de peso superior, até então, quando ele conheceu Gastão Gracie, que tinha 8 filhos, sendo o mais velho Carlos Gracie, que se tornou aluno do saudoso Conde Koma, e por volta de 1925, 24, 25, criou a primeira escola de jiu-jitsu brasileiro, né? Aí então, tendo essa tradição aí imensa da família Gracie, promovendo o jiu-jitsu em vários eventos, até chegar a situação que nos encontramos hoje, né? O jiu-jitsu tomou várias vertentes, o jiu-jitsu brasileiro, hoje conhecido mundialmente. E tem muito a crescer ainda, né? Porque nunca para. Essa foi mais ou menos assim, foi um resumo de como chegou no Brasil, né? Chegou em Belém do Pará, né? E de lá migrou para o Rio de Janeiro, tal. Foi isso, mais ou menos isso daí. São as pesquisas que foram feitas, né? Antes da chegada no Brasil, é uma coisa muito contraditória dizer 100%, vem de lá, vem de lá. Mas dentro do Brasil, o percursor, os percursores mesmo foram a família Gracie que deram continuidade a isso daí. Legal. Mestrando, desde quando você pratica jiu-jitsu? Mestre, eu comecei a praticar jiu-jitsu no ano de 1995, no Brasil, Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu treinei por algum tempo lá, mas assim, não era um treino tão que eu ia 5, 6 vezes na semana na academia, porque eu tinha um compromisso também muito grande com a capoeira já. E assim, eu treinava jiu-jitsu sempre nas vezes que dava, com um grande amigo, um grande mestre de jiu-jitsu, mestre Vanderlei Mariano, que formou muitos bons lutadores na cidade de Petrópolis, em outros lugares, no Rio de Janeiro. Muita experiência, muito antigo. E depois de um tempo, eu treinei também com o professor Marcelo Barros, que era em outro bairro, porque combinava com o meu horário de trabalho e da academia, já era no caminho. Treinei um tempo com ele, e aí apareceu a oportunidade de eu viajar para a Alemanha, né? Aí aqui eu tive que dar uma pausa de 3 a 4 anos, porque o meu horário aqui não batia com os treinos de jiu-jitsu. E quando eu cheguei aqui na Alemanha também, há 21 anos atrás, era outro desenvolvimento, né? O jiu-jitsu não era tão propagado assim que hoje você encontra em quase todas as cidades. Era muito difícil de conseguir um treino. E, por sorte, tinham
4 amigos meus que também eram já muito experientes de jiu-jitsu, Marcelo, da Gracie Barra, o Montanha, também da Gracie Barra, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que moravam na academia, e eu tive a possibilidade de treinar com eles intensivamente por um tempo também, pelo fato de a gente estar sempre andando junto. E então, depois de um tempo, eu comecei um trabalho com meus alunos de capoeira, isso lá já pelo ano de 2007, para eu poder continuar desenvolvendo o jiu-jitsu, não parar, não perder o que eu tinha aprendido, e porque seria uma pena, eu não queria parar o jiu-jitsu, e eu continuei com meus alunos e me afiliei à equipe Top Brother Jiu-Jitsu, com o meu irmão também, né, que nós crescemos juntos aí, e ele não é meu irmão de sangue, mas é como se fosse, ele é família também, sempre me ajudou, Alex Malheiros, hoje também mora aqui, é faixa preta jiu-jitsu lá, muito antigo, e através dele eu entrei na equipe Top Brother com o mestre Casquinha, viajava 2 a 3 vezes no ano para o Brasil, para ficar lá treinando, voltava, treinava, voltava, para ficar se atualizando, e até que em 2014, setembro de 2014, eu peguei minha faixa preta no Brasil, no Rio de Janeiro, com o mestre Casquinha e também meu professor Alex Malheiro. Legal. História bacana, mestrando. Muita correria. Mestrando, a gente sabe que você foi campeão algumas vezes de jiu-jitsu na categoria, né? Mas a pergunta é, quantas vezes você foi campeão de jiu-jitsu? Mestre Fofo, eu participei de alguns campeonatos aí, e assim, eu fui campeão brasileiro pela CBJJO em 2013, no Rio de Janeiro. 2014 eu fui campeão do Sul-Americano também pela CBJJO no Rio de Janeiro. Como morador na Alemanha, como residente da Alemanha desde 2001, eu participei aqui, eu ganhei o NAGA 2017, com kimono e sem kimono. E 2018 eu fui terceiro no europeu da IBJJF de Jiu-Jitsu em Portugal. 2019 eu fui campeão absoluto de pano no Open Polônia da IBJJF. No mesmo dia eu fiquei segundo na categoria de pano, absoluto sem pano e categoria sem pano. E aí, infelizmente, eu tive uma lesão séria no meu joelho, e também teve essa pausa agora aqui de treino, então, desde então, não foi possível mais participar de nada, mas, assim, todas as possibilidades que eu tive de participar de algum campeonato, eu sempre gosto de estar participando, de estar lutando, independente do resultado, é adrenalina, é gostoso, é onde a pessoa vê se está evoluindo, se não está. E também, assim, eu tenho uma ideia comigo, passo também para meus alunos que a gente vai para ganhar, né? Só que o adversário, ele também treina, ele também luta, ele também está com o mesmo propósito. Então, se a luta foi boa, se o resultado se o rendimento foi satisfatório, eu estou satisfeito, porque talvez é o meu dia, talvez é o dia do outro, né? A gente tem que ver por esse lado também, né? A ideia é ganhar, mas a gente não luta sozinho. O importante é ter o pensamento positivo, não é, mestrando? É isso aí, como sempre, né? Sempre, sempre. E né? aceitar... Tirar dessas histórias aí, às vezes até da derrota, um aprendizado, né? Para não vir aquela, não, eu perdi. Mas talvez era o dia do outro, talvez o outro estava melhor, teve uma sorte, teve um momento, ele treinou mais. São vários fatores que influenciam aí, mas bola para frente, né? Treinar mais e olhar lá na frente e buscar mesmo a vitória. Pois é, mas você falou uma coisa aí que eu sempre falo na capoeira, acho que todos os professores de capoeira falam, que a rasteira é motivação para treinar mais, né?
É isso aí, né, pô? Falou tudo, porque Né, mestrando? a gente está acostumado assim, a ganhar, a perder, mas tem muitas pessoas que não se esclarecem com essa situação, né? E acham, poxa, não, isso aqui não é para mim, então eu não tenho talento para isso, ou o outro é muito forte, ou o outro é muito bom, e nunca olha para si mesmo e vê, pô, não, eu também posso, eu tenho que me esforçar, talvez ele está melhor porque ele se esforça mais, ele investe mais tempo, tem que ver onde está o erro aí e trabalhar em cima disso, né? E o resultado vai chegar. É. A esteira é motivação, é incentivo para treinar Isso aí. mais. Voltar para a academia e dizer, mestre, deixa eu baixar um pouco mais a minha cabeça para o senhor, porque eu preciso treinar mais. É isso aí, meu senhor. Falou tudo, falou tudo. Mestrando, há quanto tempo você pratica capoeira? Mestre, eu comecei a capoeira quando eu tinha 15 anos, né? Isso agora são exatamente, fez no mês de março, agora 30 anos, no mês de março que passou. E comecei também lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi também uma decisão que eu tomei que mudou muita coisa na minha vida, né? Porque na época, como todos os capoeiristas aí sabem, que já tem uma certa idade, então um certo tempo de capoeira, como que eu vou dizer, o recuso, a ideia era que, o que você está fazendo aí? Você vai se machucar, você está perdendo tempo, isso não é coisa para você, coisas da família, né? Da mãe, da tia, que não está ali no meio, então não entende aquela vontade de querer participar, porque a capoeira é uma coisa viciante, né? E ela chama, mesmo que às vezes você está cansado, mas você ouve o berimbau, você sente aquela energia, você quer participar, né? E era muito assim na minha família, e a minha mãe também, né? A minha tia, minha mãe, elas foram muito contra, e assim, uma coisa que eu não aconselho para ninguém, foi uma coisa particular minha, tá? Mas que deu certo, eu não posso reclamar. Eu não consegui, a partir de um certo tempo, conciliar o trabalho, o estudo e a capoeira. Porque eu trabalhava o dia todo, eu tive a oportunidade de ter aulas de capoeira já na minha escola, que eu estudava à noite, e eu terminava a aula de capoeira, eu já estava dentro da escola e estudava até às 10 da noite, 10h30, como eram os horários. Só que a aula dentro da escola acabou e começou a ser num bairro muito distante. Então, a cada dia da semana, a aula de capoeira era terça e quinta. Então, um dia da semana, eu faltava aula na terça, na outra semana eu faltava na quinta, para não perder as mesmas matérias, né? Só que isso também não foi muito legal, não deu muito tempo, e eu comecei a ficar enrolado, e eu me decidi, né, como eu falei, uma coisa minha que eu não aconselho, a parar o estudo e me dedicar à capoeira. Então, assim, foi uma coisa que para mim funcionou, porque eu consegui ter uma oportunidade de viajar para um outro país, para conhecer, e acabei ficando, né? Não era o meu objetivo era simplesmente de conhecer e voltar, mas ter essa experiência comigo, de ter viajado através da capoeira. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? E foi rendendo, e quando eu vi, já se passando aí agora 20 anos, 21. 21 anos. Caraca. Dedicados à capoeira, né? Sofridos e dedicados à capoeira, né, mestrando? É isso aí, velho. Isso aí. É muita surpresa, né? Que legal, mestrando. A gente tem aqui o Elton. Ele fala, salve, salve, mestres. Você conhece o Elton? De onde ele é, mestre? Ô, Elton, de onde você vem? Se tiver alguma pergunta para o nosso mestrando manjado aqui sobre capoeira ou sobre jiu-jitsu, fique à vontade. Seja muito bem-vindo, guerreiro. Salve, salve, capoeira. Mestrando, a gente sabe que alguns capoeiristas conseguem unir, assim como você, a capoeira ao jiu-jitsu e vice-versa, né?
por que o capoeirista deveria praticar jiu-jitsu ou vice-versa? Mestre, a minha opinião, né, também é uma opinião muito particular, cada um apresenta, assim, pensa da forma que acha melhor, que gostaria. No meu caso, o jiu-jitsu ele me ajudou muito na capoeira, porque também a galera que vem, o pessoal que vem de uma época mais antiga, aí quando começaram a surgir outros tipos de recursos dentro da capoeira, principalmente lá de onde eu comecei a treinar, viam muitas pessoas de fora, e pessoas que já estavam praticando outros esportes, estavam com outros recursos, estavam se dando bem na hora do agarrão na capoeira, na hora da queda, de inverter, né? Pessoas também que vieram não só do jiu-jitsu, mas como também do Muay Thai, que começaram a chutar mais duro, mais efetivo, né? E o capoeirista, mas que também eram capoeiristas, então eles estavam sempre com recurso a mais. E, como eu falei, assim, a ideia é o capoeirista ele tem que sobreviver, ele tem que se adaptar. E se a gente ficasse parado na época, ia ser uma situação que ia ficar cada vez mais complicado para a gente, né? Então, assim, eu acho que não deve misturar uma coisa com a outra, né? Não tipo, porque eu treino jiu-jitsu, aí eu vou entrar na roda, vou ficar agarrando todo mundo. A capoeira tem as características dela, na minha opinião. Elas devem ser preservadas e respeitadas. Mas, às vezes, no desenrolar do jogo, nem tudo funciona como planejado, né? A gente não pode saber o que está na mente do outro, o que vai vir, é sempre uma surpresa. E se a gente puder ter o recurso de se defender, de defender uma queda, de entrar numa queda um pouco diferenciada, de fazer uma inversão de queda, por que não? Né? Não tem nada contra. Né? Vai de cada um saber usar o que ele aprende da forma adequada naquele esporte que ele está praticando no momento. Assim também como as prioridades muito positivas da capoeira que podem ser usadas no jiu-jitsu também na hora do treino, na hora do rola, até mesmo do campeonato, né? Que surpreende. Pois é. Você sabe quem é o Elton, mestrando? O Elton é o mestre Noguete. Você acredita, cara? Oi. Ô, mestre. Esse Elton eu não conhecia, não. Pois é. O mestre Noguete. O mestre Noguete, mestrando, ele sempre entra na live aqui com o nome privado dele. Aí eu sempre esqueço, porque eu conheço o mestre Noguete por mestre Noguete. Eu não sei quem é Elton, né? O capoeirista tem essa mania, ele conhece só o apelido, mas não conhece o nome, né, velho? Exatamente. Aí eu fiquei aqui, mas rapaz, quem é o Elton? O Elton. Aí ele fala, Noguete, aí dá uma risada aqui, mestrando. Grande abraço, mestrão. Aí ele fala aqui, mestrando manjado é barril, papai. É brabo. Mestrando manjado é a pessoa mais pacífica desse planeta, mestrão. Mestre Noguete, você tem alguma pergunta para fazer para o nosso mestrando manjado aqui sobre jiu-jitsu? Eu tô sabendo, né? Na verdade, eu não tô sabendo, eu tenho certeza, porque esse final de semana eu peguei você fazendo curso de jiu-jitsu com o mestre manjado no seu evento. Então, se você tiver alguma pergunta sobre jiu-jitsu, fique à vontade, mestre. Salve, salve. Mestrando manjado, como adaptar as técnicas de jiu-jitsu à capoeira? Você falou um pouco, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, até porque eu tenho uma curiosidade minha, né? Porque às vezes a gente passa por situações complicadas na roda e aí, às vezes, adaptar um movimento do jiu-jitsu ou de outra arte marcial sem descaracterizar a capoeira, eu acho que é válido. O que você me diz? Mestrão, como eu falei, eu acho muito válido, é um recurso que o capoeirista tem, né? Porque, primeiramente, se nós formos avaliar, na roda de capoeira, assim, existe uma ética, né? Ou deveria existir, nem sempre ela é exercida, mas deveria. Só que, assim, tem pessoas que, às vezes, ultrapassam esse limite e tal,
ou situações também dentro do jogo que nos forçam a ter um recurso diferente, tipo um agarrão. Tem várias quedas da capoeira, assim como tem várias quedas no jiu-jitsu, só que tem situações na capoeira que nós nos encontramos que elas não são normais para o capoeirista, mas para o lutador de jiu-jitsu, sim. Como, por exemplo, o fato de receber uma queda na capoeira e ficar por baixo. O que para o lutador de jiu-jitsu não é nenhuma novidade, tanto para ele reagir estando por baixo, ou para ele conseguir, de uma forma segura e efetiva, levantar sem se expor, né? Que são prioridades, assim, do jiu-jitsu e não da capoeira. Seria um ponto muito positivo para o capoeirista que tenha um certo conhecimento de jiu-jitsu, né? Assim também como lutadores de jiu-jitsu que têm conhecimento de capoeira, tipo na mobilidade, na explosão muscular. É um tempo totalmente diferente, né? Porque a capoeira ela é uma coisa que geralmente, dependendo do ritmo, o capoeirista ele tem uma musculatura muito explosiva, uma reação muito rápida, né? Um senso de percepção muito grande, assim como um boxeador que esquiva dos golpes de mão, ele esquiva das pernas ali, e às vezes das mãos também, numa velocidade muito grande. Então, ele é um outro tempo do jiu-jitsu, que ele pode ser mais amarrado, ele pode ser mais explosivo, mas mesmo assim é um outro trabalho. Então, a capoeira, ela também funciona dentro do jiu-jitsu, assim como o jiu-jitsu dentro da capoeira, por exemplo, nas situações de entradas de queda, né, onde o capoeirista tem que se deslocar, ele tem que se mover rápido do local, da posição que ele está, ele tem que improvisar, ele tem que, às vezes, se contorcer em uma certa forma, usando a flexibilidade dele para chegar a uma posição, né? Então, são vários fatores que ajudam, tanto do jiu-jitsu na capoeira, como da capoeira no jiu-jitsu. E, assim, eu posso, por experiência própria, dizer que dos dois lados eu já tive muita ajuda, tanto na capoeira quanto no jiu-jitsu, né? Então, é uma coisa que, assim, eu posso falar por mim, e aconselho as outras pessoas, porque o conhecimento e essa outra forma de reagir, do corpo trabalhar, ela só pode acrescentar e não diminuir em nada, né? Perfeito. A gente tem aqui interagindo o contramestre Neném da Paraíba. Você conhece o contramestre Neném da Paraíba, mestrando? Não, mas é um prazer aí, contramestre Neném. Um grande abraço aí, tá? Obrigado pela participação de coração, tá bom? Ele fala que eu estou dando aula, mas estou atento. Olha só como o cara valoriza uma live como essa, né? É isso daí que faz o esporte crescer, né? Essa participação, essa ideia das pessoas de, eu não estou 100%, mas eu estou aí, eu estou lá, estou participando. Muito legal, muito obrigado aí, contramestre Neném, muito obrigado. O mestre Neném, ele também faz Muay Thai e ele também ganhou algumas lutas de Muay Thai usando técnicas de capoeira, mestrando. Olha só. A banda, que é muito, muito útil, né, no Muay Thai, a banda de capoeira, a reação da banda pra gente é muito ligeira, né, mestre? Nosso tempo de chutou com uma perna, você banda a outra, chutou, você banda a outra. É muito bom. Usando as técnicas. Olha só como a capoeira agrega as outras artes marciais, não é verdade, mestrando? Sim, verdade. Só tem a acrescentar, mestrando. Só acrescentar, né? E muitas situações de jogo, de capoeira, né? Onde o adversário também entra em queda. Sendo que, se nós também olharmos um pouquinho para trás, uma coisa muito comum no jiu-jitsu, né, mestre? É a baiana. Né? E na capoeira o arrastão, a mesma coisa, o arrastão já existe desde lá de trás, é a mesma coisa com nome diferente, né? Mas cada um tem uma técnica diferente, um método diferente de ensinamento, né? Então, o capoeirista, ele faz o arrastão, um outro tipo de ideia, mas é uma coisa que é sempre muito mais usada, muito mais aprimorada no jiu-jitsu,
Então, é mais um exemplo de que o capoeirista, que ele tem um conhecimento, por exemplo, do jiu-jitsu ou de outra arte marcial, ele pode se aprimorar, sim, dentro da capoeira com esse conhecimento, sem deixar descaracterizar a capoeira ou o jiu-jitsu ou o muay thai ou o que seja, né? É simplesmente um conhecimento a mais. Legal. Mestrando, é possível sair de arrastão da capoeira usando as técnicas do quadril do jiu-jitsu? É eficiente? Mestre, é eficiente sim, e é muito eficiente, diga-se de passagem, né? Porque o lutador de jiu-jitsu, ele tá acostumado, assim, a luta começa em pé, geralmente, ela começa em pé, existe a opção do oponente ir para o chão a partir do toque no oponente, e ele pode lutar do chão, né? E o outro continua em pé, mas assim, o lutador de jiu-jitsu está muito acostumado com a entrada que eles chamam de double leg, single leg, que é a pegada de uma perna, o arrastão em uma perna, o arrastão nas duas pernas. Então é uma situação muito comum em um começo de luta. Então, assim, como eu disse, o lutador de jiu-jitsu, ele está muito mais apto a reagir contra uma baiana, um arrastão, do que o lutador de capoeira. Então, automaticamente, ele treina para evitar essa queda, né? Tipo assim, na capoeira nós temos situações diferentes, apesar que hoje em dia a capoeira se aprimorou muito também, mas eu acho que devido às informações que vêm de outras lutas. Hoje em dia você pode encontrar qualquer tipo de informação em qualquer lugar, né? Só você acessar a internet você encontra. Mas antes o capoeirista tinha mania de um recurso muito comum era um fazia o arrastão, o outro abraçava por cima e tentava jogar para trás. Deu certo, legal. Não deu certo, tudo bem. Ou querer pegar aqui no jiu-jitsu chamado de guilhotina, às vezes na capoeira de gravata, e cair ali e esperava que desse certo, né? Ou que o outro ficasse ali preso e tal, né? Só que hoje em dia são coisas que, devido à pontuação do jiu-jitsu, nem sempre é uma estratégia favorável de você aceitar a queda e contar que você vai finalizar numa guilhotina, né? Na minha categoria de peso, não é uma estratégia muito favorável, porque se não der certo a guilhotina, o adversário vai estar por cima e arrancar um faixa preta também, a partir de um certo peso, que ele está estabilizado por cima. Daquela posição, a técnica tem que estar muito legal, ele tem que dar uma cochiladinha na luta e tem que ter uma ajuda divina, porque é difícil, né? Tem pesos que as coisas acontecem com mais frequência, mas tem categorias de peso que, às vezes, uma vantagem ela se mantém pela luta toda e o atleta de baixo não consegue remover o atleta de cima e a luta termina naquela posição ali inicial. Então, né, o quadril, como defesa de queda na capoeira, tanto no jiu-jitsu, ele é muito efetivo e, assim, muito recomendado, diria eu, né? Porque ele funciona. E funciona melhor do que funciona ou funcionava na capoeira há uns anos atrás. Legal. O mestre Nogueira, ele está falando aqui. Eu estou passeando com a minha filha e vendo vocês. Aí, mestre Nogueira, está sempre interagindo aí com a gente, hein? Obrigado. Mestre Nogueira. É uma honra, mestrão. É uma honra aí, mestre Nogueira. É uma honra mesmo ter sua participação com a gente aí. Salve, salve, mestre Nogueira. Um abraço, guerreiro. Obrigado por participar, mesmo passeando com a sua filhinha. Que legal, cara. Pois é, mestrando. Você falou de guilhotina, de gravata. Na capoeira é gravata que a gente chama, né? A gente sabe, eu não sei, eu vou procurar saber direitinho, porque infelizmente eu não tive a oportunidade de perguntar ao meu mestre, mas eu vou perguntar com certeza se gravata vale na capoeira, porque eu aprendi que capoeira, se agarrar, agarrão não pode, né? Você tem que jogar solto.
Então, a partir do momento que o cara agarra, a gente fala tá apelando, tá apelando. É. E sempre vem, quando tem um agarrão, a primeira reação do capoeirista que agarra é gravatar, né? Dá uma gravata no oponente. Mesmo sabendo que é proibido. Mas às vezes existem situações que o cara tenta se sair de alguma forma e acaba gravatando. Às vezes é até automático, reflexo, né, mestrando? Verdade. Mas a minha pergunta é, numa situação como essa, você como mestre de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, com a experiência que você tem, e também mestrando de capoeira, numa roda você jogando capoeira e você faz um movimento e aí vai e acaba tendo contato físico com seu oponente e aí posteriormente seu oponente lhe gravata. Você como mestre de jiu-jitsu, como que você reagiria a uma situação como essa? Mestre, assim, né? Como você mesmo falou agora, tem muitas coisas que, assim, elas não são éticas, né? Elas descaracterizam um pouco. Sendo que a capoeira, desde que eu comecei, ela sempre teve uma parte também do agarrão, da entrada de queda, do arrastão mesmo. E, assim, a gente não pode contar com a ideia, com a reação do adversário, como você falou. Então, assim, ela tem, entre aspas, regras, né, que deveriam ser seguidas. Mas também, como você falou, às vezes o adversário, ele extrapola. Então, assim, nós temos que contar com essa reação. E situações de contato sempre aconteceram na capoeira, tanto de pontapés, como de soco, como de agarrão. Ei, mestre fofo. Ei, mestre fofo. Mas que menina bonita, rapaz! Isso aqui é uma tesoura aqui, mestrão. Oi. Vai, papai tá falando aqui, tá? Já vou na roda com você. Tá legal? Já vou. Não, descansa. Que legal, mestrando. Desculpa aí. Muito bacana. E daqui a pouco, se quiser, você volta, tá? Mestrão, como eu falei, já passei por várias situações assim na roda, onde o adversário ele socava, ele chutava ou agarrava. Em situações de agarrão, assim, é uma situação onde, através do conhecimento do jiu-jitsu, eu fico mais confortável, entende? Não que assim, eu sou invencível, ele não pode me fazer nada. Depende de quem reage primeiro, do que está acontecendo, qual a posição. Mas o recurso, com certeza, é maior. A tranquilidade é maior, a experiência de estar agarrado, ela é maior. E, assim, existem várias inversões e técnicas que podem ser usadas contra certos tipos de agarrão, assim como a gravata, né, o arrastão, ou o adversário ele conseguiu te dominar pelas costas, cinturando, e coisas assim, né? Mas tudo depende, primeiramente, do tempo de reação de cada atleta nesse momento, né? Mas, com certeza, reforçando, o recurso, a tranquilidade é muito maior do que sem o conhecimento do jiu-jitsu. Pois é interessante como a gente vê um cara que tem experiência como você, de agarrão, de contato físico, que numa situação como essa de gravata, você vai administrar com cautela, com calma, sem se estressar. Mas a gente vê na capoeira, capoeirista com capoeirista, a situação é diferente. Às vezes o cara se desespera e ele se machuca. Eu já presenciei várias vezes, várias situações, mestrando, que o cara leva um agarrão, leva uma gravata e ele se desespera e ele se machuca sozinho. Às vezes o cara nem faz força. Sim, verdade, isso acontece muito. E aí você vê um cara como você, com a sua experiência, numa situação como essa, você só respira, deixa ele gastar a força dele, né? É um recurso, é o que eu estou falando, né, mestre? De ter um recurso a mais, porque, como você falou, às vezes a pessoa numa situação de desespero, né, tipo uma gravata, que ela sente que vai apertando e o ar vai acabando, talvez, assim, na maioria das vezes, sem o conhecimento, ela se debate mais
do que ela trabalha para se livrar daquela situação. Então, o oxigênio ele vai só diminuindo, diminuindo, o tempo vai acabando e a situação vai piorando. Diferente de quem tem um conhecimento de luta agarrada, que ele sabe a hora de respirar, a hora de fazer força, a hora de só ficar ali porque não está acontecendo nada. Porque, às vezes, nós estamos numa posição onde o adversário está dominando a gente e nós estamos com aquela ânsia de sair dali, de nos livrarmos. Mas, na verdade, ele não está te causando dor, ele não está te agredindo, ele não está evoluindo em nada na posição dele e você está se debatendo à toa. Então, nem sempre é a hora de se movimentar. É uma coisa que se aprende muito também no jiu-jitsu, assim também como na capoeira em outros aspectos, né? Nem sempre é a hora de chutar, nem sempre é a hora de agarrar, nem sempre é a hora de jogar. Cada esporte uma característica diferente, né, Mestão? Pois é, tá vendo aí? O prosa também é escola, que a gente aprende com profissionais, como mestrando desenhado, o mestre Gueto falou mestrando desenhado aqui, eu li na minha cabeça. Como mestrando manjado, a gente aprende, né? Porque é por isso que o jiu-jitsu agrega a capoeira, não é verdade, mestrando? E vice-versa, né? E vice-versa, como eu falei, muitas coisas também no jiu-jitsu se tornam mais fáceis para mim devido a minha mobilidade, a minha velocidade na capoeira, o meu tempo de reação, né? Também lutas, tipo, eu luto uma categoria de peso que geralmente o adversário, assim, 99% o adversário, ele é forte, muito forte, mas ele é mais lento do que eu estou acostumado. Então, assim, é uma vantagem já de começo, né? E a mobilidade da capoeira também, a flexibilidade de perna, do quadril mais solto, de coluna, de fazer certas inversões que sem a capoeira não seriam possíveis, né? Tipo algumas passagens de guarda e tal, mais rápido, em situações onde que o adversário, devido ao que ele vê, né, que é um cara de 100 quilos que está na frente dele, ele não espera. E quando ele vê, já aconteceu num tempo que para ele não é normal, né? Porque ele treina com outras pessoas no peso dele, que também se movimentam rápido, mas às vezes não é o mesmo tipo de explosão muscular, de flexibilidade e tudo mais. Isso acontece muito, já aconteceu muitas vezes comigo, já aconteceram muitas vezes comigo no treino, em campeonatos, até em situações assim mesmo de roda de capoeira, né? Então, uma coisa que ajuda. Todas as artes, elas agregam, tanto o jiu-jitsu a capoeira, quanto a capoeira o jiu-jitsu. Para não ter a ideia aí, né, que isso aqui é melhor, isso é melhor. É igual a música diz, luta por luta não existe a melhor. Existe o melhor lutador aí, que está se destacando, esforçando, se mantendo nas características, né? Pois é, verdade. O mestre Nogueira está falando aqui. O mestrando desenhado me disse: por que, mestre Nogueira, você não me avisou que o homem era faixa preta? KKKK. Só depois do jogo que você me disse, porque o mestrando desenhado fez um jogo com você no evento do mestre Nogueira, sem saber que você era faixa preta de jiu-jitsu, e o mestre Nogueira ficou rindo. Só depois ele falou: olha, o homem é faixa preta, hein? Sim, Mestrão, sim, foi um prazer aí ter conhecido o mestrando desenhado pessoalmente. Já tinha visto, né, na internet, nas coisas que aparecem no meu feed às vezes, mas não tinha tido o prazer de conhecer. Mestrando desenhado, um grande abraço, e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, tá? E fazer um jogo. E, mestre Fofo, é o que eu disse, não pode descaracterizar nada, né? Não é pelo fato de que eu treino jiu-jitsu e tal, eu tenho uma certa experiência, então eu vou chegar na capoeira e a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou tentar agarrar alguém e levar para o chão e pegar o braço e fazer certas coisas. Não, assim, não é a minha ideia. Assim como chegar na capoeira, no jiu-jitsu também, e falar: eu consigo chutar, eu estou acostumado com chute, então eu vou dar um chute no meu companheiro de treino, né? São coisas que a gente tem que saber separar. Então, assim, nós jogamos uma capoeira e tal, muito bacana aí, desenvolvemos o jogo, e essa é a ideia, né? Tudo vai de acordo com
no desenrolar do jogo ali, o que vai acontecendo, né? O que a outra pessoa tem como proposta para a gente dentro do jogo, ou dentro de um campeonato de jiu-jitsu, ou dentro de um treino, né? Sempre aquela ideia, pô, vou corresponder de acordo com o que ele está me oferecendo para ver o diálogo, né? Mas nada de chegar e querer, pô, vou impor aqui o meu conhecimento, porque é uma coisa que, na minha ideia, é desnecessária. Não precisa para fazer nada, né? Saber chegar, saber sair também. Mestrando, você usou da sua experiência como capoeirista para ganhar algum campeonato de jiu-jitsu? Ô, mestre, eu usei sim. Praticamente todos. Porque até mesmo no campeonato europeu 2018, eu peguei um adversário muito forte, muito centrado e muito experiente, porque a partir do momento que você é faixa preta luta com faixa preta, independente do tempo que o outro tem de faixa preta. O que diferencia é o peso e a idade, né? Tipo, o oponente, a idade dele regulava com a minha, só que a experiência dele como faixa preta era muito maior, porque, como eu disse, eu peguei faixa preta em setembro de 2014. Eu olhei algumas lutas dele para saber com quem eu ia lutar, e em 2009 já haviam lutas dele de faixa preta. Então, ele vem de uma faixa preta muito mais antiga do que a minha. E, assim, ele também treina em uma equipe que ela é muito grande, ela é muito conhecida, e, com certeza, com muitos faixa preta, foi uma preparação, eu tenho certeza que foi uma preparação muito boa, não que a minha não fosse, mas, assim, nem toda equipe tem oportunidade de ter 10 faixas pretas ao mesmo tempo em cima do tatame, aqui na Europa, entende? Então, assim, foi um adversário muito duro, que ele estava complicando a minha vida no começo da luta, nos primeiros 2 minutos, com umas pegadas muito fortes, eu estava tentando me livrar, mas não estava dando, até que ele tentou, me aplicar um golpe desequilibrante, onde ele tentou bater com o pé dele por dentro do meu, para eu desequilibrar para frente. Só que aquilo ali é uma situação muito comum de capoeira, o famoso passapé, né? E quando ele aplicou essa técnica, eu tirei o pé e entrei de queda, invertendo, e aí nós fomos caindo, embolando, e ele querendo levantar, e eu tentando controlar, e segurei ele ali, onde eu consegui fazer 2 pontos, porque ele estava com uma vantagem na luta, ele ia ganhar, e depois usei aquela calma da capoeira, às vezes que a gente dá a volta ao mundo, espera, tranquilo, tá tudo de boa, tá na frente, vamos administrar, né? Porque o campeonato, ele é mais estratégia do que eu vou chegar e vou fazer, vai acontecer. Tem que ter tem que usar a inteligência, e não só o físico, né? E, assim, eu já estava na frente, eu consegui virar o placar, faltavam 2 minutos e alguma coisa, e aí senti que ele ficou nervoso e queria, de qualquer jeito, me levar, eu mantive a calma, também devido a várias experiências de capoeira, aquela adrenalina, coisa que não é nenhuma novidade para a gente. Fui administrando, ele aplicou com umas coisas, eu comecei a defender, até que eu cheguei à vitória, né? Então, agradeço muito aí ao reflexo da capoeira, ao trabalho de treinamento da capoeira, porque senão ia ser uma situação que eu não sei se ia acabar tão bem para mim, não, né? Assim como em outros campeonatos também, no Sul-Americano, no Rio de Janeiro, em 2014, eu lutei na categoria até 100,5 e eu consegui também contra um adversário muito forte, muito mesmo, que também estava uma situação complicada, eu consegui fazer um movimento de finalização que foi um armlock voador, que é geralmente uma técnica aplicada por pessoas que pesam
60 quilos, 70 quilos, 80 quilos no máximo aí, mas na categoria acima disso não é muito normal. Então, também foi outra vitória aí que eu consegui através de recursos da capoeira, devido à minha mobilidade, à minha velocidade. Então, só tenho a agradecer, né? Tem vários exemplos tá aí, Mestrão. Repito. Pois é, tá vendo? Gente, a gente tá falando aqui, conversando aqui com o Mestrando Manjado, ele que é campeão, ganhou algumas lutas de jiu-jitsu usando técnicas de capoeira. Então a gente está falando exatamente sobre o assunto de como agregar a capoeira ao jiu-jitsu e vice-versa. Quem está assistindo a live e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Aqui embaixo do meu microfone tem um botãozinho vermelho. Tem 3 sininhos. Você ativa o terceiro sino que tem todas ou todos, né, que são todas as notificações. Assim, você receberá todas as notificações, né, e de atualizações das nossas lives posteriormente, né? Tudo que for postado de novo aqui, uma vez que você é inscrito e tem todas as notificações ativadas, você recebe em primeira mão como mensagem no seu celular, tá bom? E para você ver como que é a importância, né, da capoeira no jiu-jitsu e vice-versa. Ninguém melhor do que o profissional Mestrando Manjado para falar sobre esse assunto. Mestrando, a gente tem passadas para as costas na capoeira, são várias, inúmeras passadas para as costas na capoeira, mas a gente tem uma passada que é muito comum se ver nos jogos de capoeira, que é a passada para as costas usando o AU de capoeira. Né? E aí a minha pergunta é, você utiliza essa passada nas suas lutas, já utilizou? Ou ensina para os seus alunos na academia de jiu-jitsu? Mestre, sim. Já usei e ensino também. E assim, nós voltamos ao ponto inicial, que é a diferença de um lutador de jiu-jitsu, que ele só faz jiu-jitsu, e a diferença entre um lutador de jiu-jitsu que ele também é praticante de capoeira, ou vice-versa, né? Como eu falei. Porque tem coisas que são peculiares do jiu-jitsu, coisas peculiares da capoeira, assim como agora da capoeira, o AU, numa passagem de guarda, o que acontece muito, e também, tipo, no meu peso não é uma coisa muito normal de ver. Ou então é aquela coisa lenta, ou o lutador de jiu-jitsu, geralmente, ele tem uma dificuldade a mais de pegar aquele tempo, sendo que para a gente o AU é uma coisa muito normal. Qualquer iniciante de capoeira, ele já começa lá no primeiro dia de treino, segundo dia, ele com certeza ele vai fazer um AUzinho no treino e vai tentar ali na roda. Então, para a gente é uma coisa muito normal, não é nenhum mistério, mas no jiu-jitsu ele é muito efetivo. Né? Não só como o AU na passagem de guarda, quando o adversário está deitado fazendo guarda, mas às vezes um salto por cima, um pulo da direita para a esquerda para evitar cair dentro da guarda, a passagem também de fazendo a bananeira, né? Que a gente está de frente com o adversário ali no chão, a gente bota a cabeça no chão ou na barriga dele, dá a bananeira, joga a ponte por cima dele e já volta dominando no 100 kg, que também é uma coisa que muitos alunos e até mesmo pessoas já muito avançadas no jiu-jitsu têm uma certa insegurança. Só que para a gente é uma coisa normal, fazer uma ponte, uma bananeira com ponte, voltar da ponte, né? São coisas que fazem uma grande diferença no jiu-jitsu aí, por experiência própria, né? Mestrando, capoeiristas com experiências, eu falo professores, mestres, instrutores, os que já dão aula, são bem-vindos na sua academia como aluno de jiu-jitsu? Eu faço essa pergunta porque eu já tive experiência, eu como mestre de capoeira, em uma ou duas academias que eu visitei e eu queria treinar jiu-jitsu e fui meio que desprezado pelos jiu-jiteiros, se assim eu posso dizer. Sim. Mestre Fofo, existe muito
Até mesmo quando o jiu-jitsu começou a se propagar na cidade de onde nós viemos, aqui, pessoal, de onde eu cresci, cresci no esporte, havia devido até à ignorância que nós tínhamos naquela época, né, não sei, a necessidade de provar alguma coisa aconteceu, a gente não pode mudar, só pode melhorar. Tinha um preconceito muito grande, até mesmo não só entre jiu-jitsu e capoeira, mas entre capoeira e luta livre, jiu-jitsu e luta livre, jiu-jitsu e Muay Thai e capoeira, e ao ponto de as pessoas, pelo fato de estarem com o uniforme de um ou de outro, brigarem na rua, dentro do ônibus, e simplesmente pelo fato de o outro ter uma camisa de outro esporte. Então, graças a Deus, é um tempo que já passou, a gente não precisa mais viver isso, mas assim, de onde eu venho na época, o jiu-jitsu não era uma arte que era proporcionada a todos, nem todos tinham a chance, primeiramente porque na minha cidade era uma arte que somente pessoas de um poder aquisitivo mais alto poderiam pagar, porque o valor era muito, muito alto para todo mundo. E também o que você acabou de falar agora, capoeiristas, principalmente, na época, não eram bem recebidos em academias de jiu-jitsu, na minha cidade, não estou falando de outros lugares. Até que essa pessoa que eu falei, o mestre Vanderlei Mariano, de Petrópolis, que abriu as portas para os capoeiristas, pelo fato também dele conhecer a capoeira, dele ter sido capoeirista e ter uma certa amizade com outros capoeiristas. Então, ele abriu as portas da academia dele para que os capoeiristas pudessem começar a treinar lá. Então, ele foi o percussor dessa integração jiu-jitsu e capoeira na nossa cidade, né? Porque se não fosse talvez isso, sempre existiu a separação, mas a ideia aqui não é essa, e também no Brasil nunca foi a minha ideia, não só em relação ao jiu-jitsu e capoeira, mas eu não tenho problemas com ninguém, se a pessoa é rico, se ela é pobre, se ela não é, se ela pensa de um jeito, se ela pensa de outro jeito, ela é simplesmente diferente de mim, e não errado, certo, pior, melhor, ela tem o direito de ter a ideia dela, né? Então, por isso, todo mundo, independente da arte marcial que ele pratica, na minha academia ele é bem-vindo. A partir do momento que ele se enquadra as regras, né, que são de respeitar os adversários, respeitar os companheiros de treino, se enquadrar nas regras da equipe, ele é sempre bem-vindo. Assim como nós temos aí na equipe vários capoeiristas que treinam, né, tem capoeiristas de muita experiência, como o mestre Nuguete, o mestre Neném, que está na Espanha, né, e outras pessoas que já passaram também pela equipe, que tem um status dentro da capoeira muito grande, são mestres formados, e eles têm a consciência de que um recurso a mais não prejudica ninguém, e eles têm a humildade de sair daquela posição onde eles são mestres em um esporte e serem alunos em outro esporte. Então, pessoas assim a gente só tem a agradecer e aplaudir, porque esse é o espírito, né? Eu acredito que todo bom lutador, se ele usar um pouquinho a inteligência dele, ele vai entender que é simplesmente conhecimento. Ele não precisa sair da arte dele, ele não precisa ser outra pessoa, ele não precisa mudar nada. Ele só tem coisas positivas a acrescentar, que é um outro nível de conhecimento. É simplesmente isso, né? Qual o problema de você ser formado em Direito e você fazer uma faculdade de Medicina? Você vai ter 2 faculdades, simplesmente. E você pode escolher o que você quer ser, você pode trabalhar um pouco aqui, um pouco lá. É a única diferença, né, mestrão? Então, todo mundo é bem-vindo, de coração, tá? E as portas estão abertas, os trabalhos continuam aí, mestrão. Pois é, tá vendo aí? Só aprendendo aqui, entrevistando e aprendendo ao mesmo tempo, mestrando. E pode garantir, assim, eu já sei que a minha vaga está garantida na sua equipe. Aí,
Muito em breve estarei ingressando a sua academia e fazendo parte da sua equipe com o maior orgulho e com a maior humildade do mundo. Opa, mestrão, bem-vindo sempre, sempre, né? Mestrando, para quem gostaria de iniciar o jiu-jitsu ou a capoeira, onde encontramos, ou onde poderíamos encontrar o seu contato, onde poderíamos encontrar a sua página, o seu site, o seu YouTube, o seu Facebook? Mestre, é só colocar, se for na internet, na página, nossa página é www.bjj-germany.de. Tem, como eu falei, tem o meu irmão que mora aqui também na cidade de Düsseldorf, faixa preta também, nós somos da mesma equipe, trabalhamos juntos, nós estamos em várias cidades aqui, em Essen e tudo mais. Então, se colocar Top Brother Germany na internet, com certeza vai aparecer o meu número ou o número dele para ter o contato, entendeu? No Instagram também nós estamos como Top Brother Germany ou Top Brother Deutschland, é bem facinho, tá? No Facebook, só o pessoal colocar o nome Top Brother e aqui na Alemanha, Germany ou Deutschland, e já vai achar o contato aí, né? Bem fácil. Bacana, bacana. Pois é, gente, conversei com o Mestrando Manjado, essa fera da capoeira e esse campeão de jiu-jitsu, né? E falamos sobre agregando a capoeira ao jiu-jitsu e vice-versa. Bastante informação, consegui colher aqui, aprendi muita coisa e tenho certeza que essa live vai contribuir de várias formas, tanto para o capoeirista quanto para o jiu-jitseiro. Fala assim, jiu-jitseiro ou jiu-jitsu, como é que fala? Jiu-jiteiro, mestre, jiu-jiteiro. Jiu-jitseiro, pois é. É isso aí, muito obrigado, Mestrando Manjado. Já de antemão, agradeci no início, vou agradecer mais uma vez por ter aceito o convite do Prosa Talkcast para falar sobre sua experiência como capoeirista e faixa preta de jiu-jitsu. Mestrão, muito obrigado pela oportunidade novamente, tá? Foi um prazer estar aqui e revê-lo também nesse último fim de semana, aí foi muito bacana, né? Nós tivemos um contato, mas cada um tem sua correria. Mas, assim, vamos fortalecer esse contato aí, falar mais vezes, trocar aquela ideia, porque também, para mim, é sempre um aprendizado estar falando com você, assim como o mestre Nugget. E muito obrigado pela oportunidade aí de poder expor a minha ideia, a minha experiência. Muito obrigado. Tá? Eu queria só aproveitar para agradecer meu irmão Alex Malheiro, o mestre César Guimarães Casquinha, do Rio de Janeiro, pelo apoio aí, né? E todas as pessoas que fizeram parte dessa história, tanto do jiu-jitsu, como da capoeira também. Muito obrigado, porque sem vocês eu não poderia estar aqui falando hoje dessa caminhada aí, tá? Muito obrigado a todos. Mestre Fofo, prazer, tá? Coração. Vamos falando aí, vamos ficando em contato pra gente fortalecer essa história aí, tá bom? Tá bem. Prazer é todo meu, mestrando. Satisfação imensa, tô muito feliz de ter entrevistado você e, como eu havia dito, aprendi bastante coisa e a minha motivação aumentou mais ainda em fazer parte da sua equipe e entrar no seu time de jiu-jitsu. Me sinto honrado aí, de coração, me sinto honrado, obrigado. Né? Salve, salve, obrigado. Capoeira, Prosa Talkcast, a gente se vê muito em breve. Próximo final de semana estarei na Estônia, fazendo a cobertura do evento do professor Caldeira, além de estar participando como júri dos jogos e outras coisas mais. Valeu, Prosa Talkcast, valeu, mestrando! Valeu, mestrão, valeu!